Oi pessoal, meu nome é Paulo. Eu tive paralisia facial periférica, ou muito conhecida como paralisia de Bell, né? Tipo de paralisia facial, que é o enfraquecimento repentino ou o enfraquecimento dos músculos da face. Devido à disfunção do sétimo nervo craniano, né? Que é o nervo da face. Esse nervo ele é responsável pelo desenvolvimento dos músculos faciais. E estimula a salivação, as glândulas lacrimais e permite que 2/3 frontais da língua detecte o gosto e também controla um músculo que envolve a audição. Então, quando você tem esse problema, essa paralisia, você fica com a audição um pouco mais aguçada, você fica com o ouvido muito sensível. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque antes de ir ao médico eu procurei alguma informação, ler sobre o assunto para poder eu não ficar tão preocupado. E isso ocorreu comigo no início de janeiro de 2019, no dia 9 para 10. Foi à noite e aí eu fui na internet dar uma lida para saber o que era que tinha acontecido. No início eu só senti um pouco a língua do lado que paralisou dormente. Uns 3 ou 4 dias antes, eu sentia a língua dormente, parecia que eu tinha mordido ela, e com isso eu achei que, pelo fato de eu ter achado que seria isso, eu não me preocupei, não estava sentindo nada a não ser a língua um pouco dormente, então eu não me preocupei. E aí, quando foi. E aí passou esses 3 dias, aí quando foi no período da noite, que eu estava me olhando no espelho, aí eu vi essa parte da boca, ela não descia. Aí eu achei até que a minha arcada dentária ela tinha movido de alguma forma que eu não conseguia ver essa parte descer. Eu achei que seria os dentes, que estava se movendo, sei lá, coisa da cabeça. Aí, tudo bem, fui assistir televisão de boa. Aí quando eu fui escovar o dente para ir dormir, aí eu vi no espelho que meu olho ele não piscava. Eu tentava piscar, piscar e não piscava. E não sentia nada, o rosto estava todo normal. Só o olho que não piscava. Aí eu fui procurar na internet para saber o que é que tinha ocorrido. Aí vi que era paralisia de Bell, ou paralisia facial periférica. E fiquei tranquilo, porque o que eu li tinha muita informação lá falando que com 17 dias voltava ao normal e tudo mais. Então eu fiquei um pouco tranquilo, aí dormi. E quando acordei pela manhã, eu comecei a sentir um pouco de formigamento e tal. E aí foi que eu fiquei um pouco preocupado. Aí eu disse, eu vou no médico, não vou esperar esses 17 dias, que as pessoas falam que muitas vezes com 17 dias passa, que não precisou ir no médico, só precisou fazer fisioterapia em casa e tal. E nem foi com auxílio, alguns vídeos que eu vi foi isso, a pessoa falando que não tinha feito com auxílio de fisioterapeuta e tudo mais, então eu disse, eu vou no médico. Aí fui na emergência do SUS, e lá uma médica me atendeu, aí falou que o que seria isso, a paralisia de Bell. Aí ela me passou uma tomografia, eu fiz lá mesmo a tomografia. Ela observou, a tomografia não tinha nada, mas ela disse que seria interessante que o médico neurologista visse para poder ter um diagnóstico preciso, né? Aí, só que o médico, ele tava como se ele tivesse de plantão, mas porém ele não foi encontrado no hospital. Aí eu fiquei lá praticamente o dia todo, até o início da noite,
como esse médico não apareceu, eu resolvi vir para casa. Aí perguntei a ela se precisava de algum medicamento. Ela disse que eu já tinha tomado corticoide na veia, que aquela dose seria o suficiente. Aí eu vim para casa e ela me orientou a voltar no dia seguinte. Ela não ia estar mais de plantão, mas outro médico estaria, e aí eu explicava a situação que tinha acontecido. E aí o médico me orientava para poder um neurologista que tivesse lá de plantão desse uma avaliada na tomografia. Voltei para casa, ela me passou um colírio também, né, para poder usar no olho como o olho não piscava. Aí um colírio de lágrimas artificiais. Aí foi o que eu fiquei usando até o dia seguinte. Aí no dia seguinte eu voltei lá e tinha outro médico de plantão. E aí ele disse que não precisava. Ele olhou lá tomografia, falou que não tinha nada na tomografia, que eu poderia voltar para casa. Mas aí ele me passou dois medicamentos. Um foi a base de corticoide, que era para desinflamar o nervo. E ele disse, ó, como 95% da população tem o vírus da herpes, e o vírus da herpes é um desses causadores dessa paralisia de Bell, o que é que a gente vai fazer? Você vai tomar esse medicamento durante 10 dias. Aí me passou o medicamento para tomar durante esses 10 dias. Aí eu vim para casa, tomei esses medicamentos e comecei a fazer a fisioterapia. E a fisioterapia foi puxado. Puxado porque eu estava desempregado há um ano, ainda estou desempregado, mas isso já faz 6 meses, então tem 1 ano e 6 meses que eu estou desempregado. E aí, graças a Deus, anjos aparecem na vida da gente, e aí eu consegui fazer fisioterapia através de uma pessoa que conseguiu para mim essa fisioterapia. Porque se fosse pelo SUS ia demorar um pouco, porque tem um processo, tem aqueles procedimentos, né? Toda aquela burocracia que você tem que seguir. Então, aí fui num posto de saúde, aí a médica me indicou procurar um neurologista. E aí, marcando por lá, demoraria muito. Aí não tive jeito. Aí um amigo meu conseguiu pagar uma consulta para um neurologista. Aí eu fui no neurologista particular. Ele me passou 39 exames para fazer. E aí eu fiquei desesperado, né? Aí foi quando eu cheguei lá, foi que ele me disse, ó, a sua paralisia é uma paralisia agressiva. Aí eu falei assim, como assim, doutor, uma paralisia agressiva? Ele, numa escala de 0 a 5, essa paralisia foi 5. Então era para você ter vindo antes e tal. Aí eu expliquei a situação, que eu estava desempregado, não tinha condições e tal. E infelizmente eu estava ali naquele momento, quase 2 meses depois, devido a um amigo que pagou essa consulta para mim. Aí tudo bem. Aí ele chegou, passou esses exames, esses 39 exames, e aí para ver se tinha, para poder descobrir qual foi para poder me dar um diagnóstico. Falar assim, foi esse tal vírus que você teve que ocasionou esse problema aí da inflamação do nervo, do sétimo nervo craniano. E aí eu fui correr atrás agora para fazer esses exames. Aí fui no SUS, consegui marcar. Aí só fazia com 8 dias depois, aí marquei. E aí fiz esses exames, não consegui todos, mas a enfermeira que coletou os sangues, ela disse, me deu o papel aí que eu consigo marcar para você. Que eu tinha marcado uma quantidade e a outra quantidade que eu tinha marcado eu não conseguia. Aí ela falou assim, me dê que eu ver que eu consigo. Aí ela pegou esse papel, levou, procurou lá direitinho tudo e conseguiu marcar, graças a Deus. Aí desses todos que eu fiz, deram todos não reagentes. Então ficou a questão, o que seria e tal. E aí que veio, eu disse, se tudo isso que eu fiz não deu em nada, então só resta ser essa opção, que é a questão do estresse, né? Mas como nos exames não deu nada, aí tinha que fazer outra coisa para descobrir. Aí foi quando minha irmã, junto com a cunhada dela, conseguiu que eu fizesse umas sessões de acupuntura. E foi aí nessa sessão de acupuntura que realmente
houve uma mudança, entendeu? Eu senti realmente que eu estava estressado. Que eu estava assim um pouco estressado com relação a TCC, estava com TCC fazendo, estava desempregado, estava sem dinheiro, estou desempregado ainda, né? Tava sem nenhum dinheiro. E aí você fica meio estressado porque você vai para entrevista, faz entrevista, aí nessas entrevistas ocorre que não lhe chamam e tal, e a situação não tá fácil para ninguém. E aí acho que isso bagunçou um pouco e aconteceu dessa paralisia de Bell. Bom, e aí, Paulo, o que é que você vai fazer? Aí eu continuei fazendo a fisioterapia, o medicamento tinha acabado, teve alguns remédios caseiros também, assim, foi aparecendo essas oportunidades de muitas pessoas ajudarem com relação a isso, indicando, faça esse chá, esse banho e tal, e fui fazendo, e aí isso foi ajudando bastante também a relaxar. E a acupuntura foi assim, tipo, foi uma benção, sabe? A acupuntura, quando eu fiz, eu senti realmente um alívio, assim. O Dr. Carlos, que foi o responsável por isso, quando ele fez, ele falou assim, você vai sentir sua mente vazia, como se não tivesse nada na sua cabeça. E foi realmente incrível. Quando eu fiz assim, ele falou assim, eu fiz no período de, eu fiz 1 hora da tarde, a sessão foi 1 hora da tarde, ele falou assim, daqui para 5 horas da tarde, você vai sentir sua cabeça vazia e tal, e vai ser relaxante. E realmente foi incrível. Nunca pensei que aquelas agulhas ali colocadas aqui no pulso, na perna, podia ser tão revigorante, né? Que eu fiquei leve por uns 15 a 20 dias. Então foi incrível, realmente. Muito obrigado, Dr. Carlos. Se o senhor estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, realmente. Foi incrível. E como era agressiva, velho, tinha muitas coisas que eu li com relação à agressiva, era que ia demorar muito para voltar os movimentos e que possivelmente ela podia deixar sequelas. E aí é muito preocupante, né? Você fala assim, pô, velho, e aí agora? Vou ficar com problemas e tal. Então eu procurei não me preocupar muito com isso, porque eu disse, seja o que Deus quiser, né? Tô aqui, vou aceitar ela, porque aceitar essa fase da vida, porque não tem outro jeito, né? Já tá aqui, abraça ela e vai. E aí foi, fisioterapia todos os dias. A fisioterapeuta Thaís foi incrível também. Foi isso, ela me tranquilizou muito. Ela falou assim que era para ter paciência, que cada caso é um caso. E aí foi isso. Aí eu fui fazendo e não via movimento nenhum. Eu vou até colocar um, um vídeo que eu fiz antes como tava, para vocês verem a diferença que tá hoje. Hoje eu já consigo mover a boca, antes eu não consegui. O olho já fecha. Só a testa que não vai. Então é isso, né? A testa que não vai ainda. Mas, com fé em Deus, ela vai voltar ao normal. Aí foi isso. Mas foi puxado. Então, a dica que eu dou é que você tem que realmente procurar um médico especialista, né? Como cada caso é um caso, então não adianta você ficar procurando na internet informações. É bom você se informar, assim, de fato, mas nada substitui um médico especialista na área de que você está precisando. Então a dica que eu dou é essa: vá ao médico, ele vai te explicar tudo direitinho, vai te orientar, vai te indicar profissionais que possam estar te auxiliando nos tratamentos. No início é muito complicado, é algo novo que incomoda muito, né? Principalmente o olho para fechar e para dormir. E uma coisa que me incomodava muito era nos ambientes que eu ia que tinha ar-condicionado. O olho irritava muito. O vento também irrita, então
Nada de ventilador e ar-condicionado, então nem pensar. Porque eram as coisas que eu tinha mais dificuldade assim. A claridade ainda eu usava óculos escuros para poder estar evitando a claridade, porque era outra coisa que incomodava. E cabeça pra, bola para frente e não desanimar não, porque o pior de tudo é desanimar. Se você desanimar, as coisas não fluem. Eu lembro que eu cheguei na primeira semana que eu tava, isso aqui meu doía de tanto mastigar chiclete. Aí é bom você também não ficar exagerando, né? E é isso o que eu tenho para falar para você que veio até esse canal. Então, se você gostou das informações, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Me ajuda a monetizar esse canal. Ok? Beijo, tchau. Valeu.